questão da narração é uma questão que eu considero hoje muito importante nos estudos literários, dentro e fora do Brasil, né? Existia o hábito, né, na área de letras, de afirmar que existia uma área específica chamada narratologia, né, que cobria os interesses do que seria a discussão em teoria da narrativa e que incluía estudos de teoria da narração, incluindo também teoria do personagem, teoria do espaço narrativo, né, teoria do tempo narrativo. Essa área narratologia, ela teve a sua prosperidade, sobretudo nos anos 70 e 80, e principalmente a partir da França, né, da herança do estruturalismo. Narratologia significava você trabalhar com conceitos de teoria da narrativa, de modo a que eles fossem, quanto mais universais, melhor. Ou seja, a tendência da narratologia sempre foi uma tendência de ter formas de narrativa que se aplicassem ao máximo de casos de narrativa que fosse possível, né? Vocês devem conhecer, possivelmente, o modelo do Vladimir Prop, de teoria do texto narrativo, né, que propôs, de fato, um esquema muito útil para entendimento do conto, né, e, sobretudo, do conto de tradição oral, que é aquela lógica de que toda narrativa supõe um estado inicial de harmonia, né, um segundo momento em que essa harmonia se rompe, aparece aquilo que se chama de dano, né, e um terceiro momento em que deve haver algum tipo de reorganização das forças dentro do texto, de modo que você tenha o reparo daquele dano e a recuperação da harmonia inicial, né? Esse modelo, né, que veio no livro Morfologia do Conto Maravilhoso do Prop, ele se tornou, de fato, uma peça de base de toda a narratologia posterior, ou seja, durante muitos anos, a principal tendência nos estudos de teoria da narrativa foi enquadrar todo romance, todo conto que aparecesse dentro desse modelo. E aí ver se aplica ou se não se aplica, né? Se tem a harmonia no final, se não tem. Qual é o dano, né? O Greimas também foi um autor que, na minha época de graduação, a gente estudava demais, a gente tinha que ler Greimas o tempo todo, e tinha a ideia do agente, tinha a ideia do conflito, e a gente tinha, em última instância, que fazer a análise da narrativa sempre com esse mesmo olhar, que é o que tinha antes, o que mudou e como é que terminou. E aí toda a descrição e toda a análise passava por isso, né? Bem, essa tendência, né, que assim, em Todorov, Genet, Pouillon, tudo isso, então, que foi crescendo em termos de teoria da narrativa nos anos 50, 60, 70, culminou nisso que eu estou dizendo, que é uma área de conhecimento, narratologia. Sobretudo em Portugal, ainda essa palavra é usada desse jeito até hoje, a partir daquele Carlos Reis, né, que se tornou alguém que fez um dicionário de narratologia, alguém que deu cursos de narratologia a vida toda, né, se tornou uma referência dentro do campo lusófono para esse tipo de abordagem. Mas vejam, o que há de curioso nisso, né, é que, dentro dessa tradição, a tendência é universalizante, ou seja, a tendência é dizer que, em última instância, toda narrativa e qualquer narrativa tem um modelo comum, que seria um modelo antropológico, que é um modelo da condição humana. Então, condição humana seria pautada por essa posição de que a gente vive conflitos e tem que solucioná-los, né? Em última instância, cada um de nós, a cada vez que conta a sua história, vai contar para alguém e vai falar, eu passei por tais obstáculos, e aí eu superei, né? Esse seria o modelo mais comum de história cotidiana, de alguém contando para o amigo, contando para a família o que aconteceu com a sua vida, né? Então, de fato, é muito fácil e muito tranquilo lidar com esse modelo. Esse modelo, inclusive, por exemplo, o Lévi-Strauss, quando fez a teoria do mito, né, dentro da obra dele, na antropologia, ele também passou por isso, né? Quem conhece, por exemplo, o estudo de xamanismo que o Lévi-Strauss faz, sobre o que é a magia, o que é a feitiçaria, vê que também ali está aplicado o mesmo modelo, que o ritual do xamã é uma história de obstáculo e superação, uma história de dano e de reparo, né? Então, é importante situar tudo isso, porque ainda hoje a gente tem, inclusive nos cursos de letras, uma herança muito forte disso. Ou seja, analisar a narrativa antes de mais nada, analisar essa diferença entre o que é um conflito, o que é a sua superação, né, e ler os enredos nessa chave. Mas, justamente aí, o que aparece é que, a partir de 80, sobretudo a partir de 90, na verdade,
esse campo da teoria da narrativa vai mudar muito, né? E aí o que vai acontecer vai ser um deslocamento em função do interesse pela fragmentação da narrativa, né? Porque a nossa tradição teórica é uma tradição de que, mesmo quando o texto é fragmentado, ele tem unidade. Mesmo que ele pareça ser um texto confuso, lá embaixo, lá no fundo, vai ter uma unidade. E, a partir de 80 e 90, existe uma tendência nova que é não tem unidade nenhuma, né? E passou, então, a ser criado um caminho que envolve outro tipo de vocabulário de teoria da narrativa, né? Para dar um exemplo para vocês de como se faz essa transição, na minha graduação, tinha um livro que a gente era conduzido a ler, que se chamava O Tempo no Romance, do Jean Pouillon. Esse livro, O Tempo no Romance, de fato, ele tinha uma espécie de terminologia sobre narrador muito parecida com aquela do Norman Friedman, que ficou conhecida pelo livro Foco Narrativo, da série Princípios, né? Ou seja, todo tipo de narrativa está dentro de uma categoria, você classifica e está pronto, né? Quer dizer, é um modelo que supõe que não há narrativa que fique fora da classificação. Mas Jean Pouillon, quando ele fez isso, justamente, quando ele definiu essa ideia de que era preciso classificar os narradores, onisciente e não onisciente, primeira pessoa, terceira pessoa, ele, não por acaso, ele ficou falando mal do Faulkner no texto teórico dele, no livro teórico dele, dizendo que aquilo era uma grande falha, né? Porque o Faulkner não entrava em nenhuma categoria, né? Porque O Som e a Fúria é um livro cuja fragmentação narrativa não permitia a classificação em nenhum modelo. O problema, portanto, era do escritor e não do modelo, né? Quer dizer, e esse livro ganhou grande importância na teoria do narrador, né? Tem uma pesquisadora brasileira, Maria Lúcia da Alfarra, né, que fez, a meu ver, a melhor síntese de tudo isso que eu estou dizendo no livro chamado Narrador em Si Mesmado, né? Tem uma síntese teórica excelente desse percurso da teoria da narrativa tradicional, né? E lá ela fala do Jean Pouillon, né? E aí é possível observar como isso tudo foi importante para a geração que é, digamos assim, a dos meus professores, né? Vocês pegam tese de doutorado, mestrado dos anos 70 e início dos 80, vocês vão ver essa teoria atravessando as teses de modo prestigioso, né? Então, há que classificar constantemente, né? Tem um livro que ainda hoje é muito usado, que é também exemplar disso, que é um livro de Afonso Romano de Santana, Análise Estrutural de Romances Brasileiros, que é o tempo todo a chave do Prop, né? É o dano e o reparo, se tem ou se não tem,